Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, onde abordamos os tópicos levantados de cada artigo bíblico postado no projeto Recapitulando. A autoridade da Bíblia. A pergunta: a quem devemos conferir autoridade? Há muito tem se sobressaído no mundo religioso essa questão. Muitas respostas já foram dadas e muitas reivindicações foram feitas. Alguns dizem que a Bíblia detém essa autoridade. Ou melhor, alguns dizem que a Igreja detém essa autoridade. Mas a Bíblia não ensina isso em parte alguma. Outros dizem que cada homem deve seguir sua própria consciência. E não a consciência divina, mas a consciência humana. Agora, a Bíblia não ensina a fazer nada disso. Pelo contrário, ela ensina que isso não deve ser feito. Nós vemos isso em Jeremias capítulo 10, versículo 23, veja. Esse ensino que Jeremias deixou já deixa bem claro que os próprios profetas no Velho Testamento já não viviam conforme a sua consciência, mas eles viviam conforme a consciência do Pai, ou melhor, no caso, de Deus no Velho Testamento. Pai que eu digo porque ele se tornou Pai e foi chamado como Pai no Novo Testamento. Bem, isso é outro assunto para a gente estudar. Mas diz assim, Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que é assim que Senhor Deus era chamado, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ao dirigir os seus passos. E a gente poderia completar também, lembrando do livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz o quê? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo se dá em caminhos de morte. É por isso que nós não vivemos conforme a nossa consciência, porque é enganosa. Nós nos enganamos, nós colocamos ideias e sugestões para nós mesmos de forma errada. É por isso que o cristão deve viver conforme a consciência divina, conforme a consciência de Cristo, que é a consciência do Pai. Então, alguns acreditam em concílios, convenções e sínodos, que a gente poderia dizer, das denominações. Alguns se apoiam no tradicionalismo como padrão de autoridade. Isso nós também sabemos. Essa é uma das práticas atacadas com mais veemência por Cristo com relação a essas práticas que não vêm de Deus. Isso a gente vê em Marcos capítulo 7, versículo 7 até o 9. E esse fato aqui do livro de Marcos é Jesus relatando a respeito das tradições dos anciãos, o que eles praticamente estavam fazendo é contaminando o homem com tradições humanas e não aquilo que Deus tinha deixado para eles fazerem. E começa sempre com coisas simples, que para a consciência do homem não há erro nenhum, não há mal nenhum. São coisas insignificativas para o homem, mas não para Deus. Veja bem, olha só o que Jesus disse a eles, Marcos capítulo 7, versículos 7 até o 9, diz assim: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais o quê? As tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente, de forma insignificativa, dando um jeitinho, acrescentando alguma coisinha. Não faz mal a ninguém. É esse o pensamento. De coisas simples, começa a ser colocada e ingressada dentro do corpo de Cristo. E com o tempo, o que acontece? Isso é natural do ser humano. Vira costume. E quando vira costume, a sua consciência vai condenar você porque você está tanto tempo fazendo aquilo. O que acontece? Você acha
que não há erro nenhum. E aí, então, é acrescentado tanto uma coisa quanto outra coisa, são costumes e tradições que os homens vão criando e que vai sendo acrescentado no corpo de Cristo. Eu falo corpo de Cristo porque é a igreja, como ele mesmo já ensinou. A igreja é o corpo de Cristo, então o corpo é a igreja de Cristo. Bem, a quem então iremos? Seria uma pergunta. A quem iremos? Isso a gente lembra de alguém falando isso, né? Temos que recorrer então àquele que possui a autoridade. E essa pessoa é quem? Jesus. Nós lembramos, Mateus 28, versículo 18. E vamos ler então. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Bem, essa é uma passagem que todos nós lembramos e conhecemos. Bem, Jesus possui toda a autoridade. Isso não nos leva a Moisés, a Davi, a João Batista, a igreja, concílios ou a própria consciência humana. O Rei Jesus que tem toda a autoridade, e não esses que nós comentamos, muito menos nós. Deus nos fala hoje por meio do seu Filho, e aí a gente lembra de Hebreus capítulo 1, versículo 2. E esse é o comentário que diz lá em Hebreus 1 e 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bem, o Filho é Jesus. E Jesus fez também o quê? O universo. Ele também criou o universo. Então ele tem toda a autoridade. Tudo foi dado a ele. Deus nos fala hoje, então, por meio do seu Filho. Quando queremos definir qualquer assunto relacionado à religião, então, temos que recorrer a quem? A Jesus, a quem nos deu todo o ensino. Então, não podemos confiar em nenhum outro ser ou grupo de pessoas ou alguém que seja mais velho, porque tem 90 anos de idade e 75 anos de cristianismo. Então, esse é a pessoa que tem autoridade para poder dizer algo ou desdizer. Nossa, bom, eu acho que não existe, mas desfazer aquilo que alguém está dizendo. Bem, acho que vocês compreenderam o que eu quis dizer. O que temos que fazer é ouvir a voz de Cristo, a voz do Filho de Deus, e deixar que Ele determine todas as questões religiosas. Tudo que há definição religiosa, ideia religiosa, tudo que envolve a vida religiosa tem que vir dele. Como o rei veicula a sua vontade? Como Cristo, então, fala conosco? São perguntas. Por meio de quê? Dos seus embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Para quem se lembra, diz assim: de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse, então, é o papel do cristão, embaixador. Então, vemos que Paulo e os outros homens inspirados foram embaixadores, representantes do seu rei. Eles transmitiram a palavra de Cristo pelo Espírito Santo, que sabemos bem, o qual lhes foi dado pelo próprio Jesus e prometido por ele. Isso lembrando de Mateus 10 e 20. Eles representaram Cristo. Isso nós vemos em João, capítulo 20, versículo 20 até o 23, e Mateus, capítulo 19, versículo 28. Veja, diz assim: Jesus lhes respondeu, isso falando com os apóstolos, com eles: em verdade vos digo que vós, os apóstolos, os que me seguistes, quando na regeneração,
o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E como já vimos, eles foram guiados por toda a verdade. Não é de se surpreender, portanto, que as Escrituras que eles nos deram alegam terem autoridade por si mesmas. Isso segundo João, versículo 9. Veja, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Mas um ponto interessante aqui, que ele diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Essa ideia, ultrapassar a doutrina de Cristo, alguns dizem que só onde Cristo falou que então nós obedecemos. Mas aquilo que é colocado sem ser Cristo falando, que a gente poderia dizer, isso existe algumas denominações que dizem essa questão totalmente errada, né, que eles não reconhecem que os apóstolos escreveram aquilo que veio do Espírito Santo, que veio de Cristo, que veio do Pai. Né? É toda uma sequência, vem do maior. Né? E aí eles dizem que aquilo que então é falado, que não vem de Cristo diretamente, que a gente poderia dizer, Mateus, Marcos, Lucas, João, que eles dizem, que eles só seguem o Evangelho, que seriam esses livros. E aí o restante eles acabam deixando de lado e não seguem. Por isso que começam então a perverter o Evangelho, começam a ensinar doutrinas que vêm do próprio homem. E aí eles dizem, Deus falou comigo. Essa é a ideia. Só para acrescentar, né? Não querendo desfazer, porque o que Jesus deixou claro, porque tudo foi escrito pelo próprio Espírito Santo que Jesus enviou para ensinar o que ainda faltava. E aí então o que nós vemos é João aqui deixando claro. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, é tudo isso que está escrito aqui no Novo Testamento. E nela não permanece, você começa então a acrescentar coisas ou tirar coisas, e não permanece naquilo que ele deixou, o que acontece? Você não tem Deus. E se você não tem Deus, o que acontece com você? Você não tem a vida em Cristo, que significa vida eterna. Então, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Esse, então, vai ter a vida eterna. Vai morar com o Pai. E isso nós podemos lembrar também do livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. E até a gente comentou isso, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Veja. Olha bem o que ele disse. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos do homem mais velho. Não, aí eu já estou acrescentando. Mas olha bem, não é isso que ele está dizendo. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, os ensinos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que o homem supre, não, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado e não o homem, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, colocando mais um ponto aqui, que ele diz bem claro, para que em todas as coisas que nós fizermos, porque tudo foi ensinado pelo próprio Cristo, né, pelo próprio Deus, seja Deus glorificado pelo ensino que ele deixou, não pelo que o homem começou a acrescentar. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, se alguma coisa está sendo ensinada fora de Jesus Cristo, nós então não estamos glorificando a Deus. Então, devemos falar conforme os oráculos de Deus. Olha, João expressou o sentimento geral dos escritores do Novo Testamento, quando, na carta que encerra o cânone do Novo Testamento. Bem, o que significa cânone? Isso é um termo que deriva da palavra grega, e que ele traz para nós a característica de um conjunto de regras, né? Um conjunto de padrões, de modelos a ser seguido. Então, o que João fez?
ele advertiu seriamente contra o ato de acrescentar ou omitir qualquer coisa do livro. Então, nós vemos isso aonde? Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Veja, já praticamente encerrando, né, o último livro da Bíblia, ele deixou claro, lá no versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, que é a Bíblia, o Novo Testamento, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Bem, alguns dizem que João estava se referindo somente ao livro de Apocalipse. Embora isso seja verdade, essa atitude mental é válida para toda a Bíblia. Essa atitude nos faz tentar falar onde a Bíblia fala e calar onde ela cala. Esse é o conceito. Um devido respeito às Escrituras nos leva a respeitar não só o que elas dizem, mas também o silêncio delas. Não perguntamos onde as Escrituras proíbem isso, mas sim, o que é que nós devemos fazer? Onde as Escrituras ensinam isso. Então, estabelecer esse fato, a autoridade das Escrituras, mostra que não podemos recorrer a qualquer outra fonte. Então, a fonte de autoridade para nós, os cristãos, vem da onde? Da Bíblia. Quer saber mais tópicos de assuntos bíblicos? Fique conectado no programa Ponto a Ponto. Meu nome é Caco Pessoa e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo. Amém.